Olá pessoal, eu sou a Rose Lima e hoje nós utilizaremos a história de José do Egito para tratarmos do assunto de finanças pessoais. Essa história ela contém lições preciosas para as nossas finanças e nós vamos aprender isto hoje. Quem foi José do Egito? Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero pedir para você que se inscreva agora no nosso canal, por favor. O versículo que embasa a história de José do Egito, que nós tiramos aqui, é o seguinte, ele se encontra no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 35, que diz assim: eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Bom, até José chegar a ser governador, uma espécie de governador do Egito, ele passou por muita coisa. José, ele era odiado por seus irmãos, ele era filho de Jacó, bisneto de Abraão, e num determinado momento os irmãos o venderam e ele foi parar lá no Egito. Num determinado momento também ele foi parar na cadeia e interpretou sonhos ali de duas pessoas que viviam, que trabalhavam diretamente para Faraó, um copeiro e um padeiro. O copeiro, então, foi restabelecido a sua função, mas esqueceu de José. Mas 2 anos depois, Faraó, ele teve um sonho também. E ninguém conseguia interpretar esse sonho. E aí, ele estava ali diante do copeiro e contando aquela dificuldade que ninguém conseguia entender. Ele disse: olha, o copeiro disse, eu lembro de uma pessoa que eu conheci lá na prisão, e ele interpretou o meu sonho e eu estou aqui diante de você, porque o sonho se concluiu. Então, imediatamente, Faraó mandou chamar José. José, então, interpretou o sonho de Faraó. E o sonho de Faraó queria dizer exatamente, basicamente isso. Existirá 7 anos de farturas. Mas também, depois desses 7 anos de fartura, haverá os mesmos 7 anos de miséria, de escassez, de pobreza. E junto com essa interpretação, ele aconselhou Faraó para que se resolvesse essa situação. Ele disse assim: encontre pessoas que possam estar à frente desse projeto e que essas pessoas organizem toda a produção e guardem 1/5, ou seja, 20% de tudo que for produzido no Egito. E assim, então, foi feito. Só que, o que acontece? Faraó, ele percebeu que a melhor pessoa ideal para liderar então esse projeto seria o próprio José, porque ele era um homem muito sábio. E o que essas lições elas nos ensinam basicamente? Primeira coisa que nós podemos tirar disso, uma lição que nós podemos retirar do próprio Faraó. Ele aceitou um conselho. Ele aceitou um conselho vindo do lugar mais improvável. Então eu digo para você, no momento de crise, no momento de dificuldade, não seja orgulhoso. Ouça o conselho das pessoas. Busque conselhos que possam melhorar a sua situação. Tá? Quebre esse orgulho e pense que sempre alguém tem alguma coisa para nos ensinar. Mas entrando aqui no assunto, quer dizer o seguinte: busque conhecimento sobre finanças se você tem problemas com finanças, ok? Para que a sua situação melhore. Outra coisa importante, isso é base aqui dessa história. Haverão dias de vacas magras. O que quer dizer isso? O imprevisto acontece, gente. Aconteceu com José. José era um homem obediente, temente a Deus, e mesmo assim ele foi parar na cadeia injustamente. Ele sofreu muito, ele foi vendido pelos irmãos injustamente. Os irmãos o odiavam. E tudo isso mostra que a pessoa, por mais obediente que ela seja a Deus, por mais certinha que ela seja, haverá imprevisto, porque nós vivemos num mundo de pecado.
Então, você está passível de imprevisto. Então, você precisa pensar nisso, você precisa pensar no seu futuro. E outra coisa que também nos ensina, esse imprevisto também pode acontecer com as pessoas que estão bem, que são ricas. Ok? Então, essas pessoas que hoje estão ricas e abastadas, hoje, num outro dia, pode estar numa situação que ela nunca imaginaria que estaria. Né? Como o caso do próprio Faraó. Então nós precisamos ter bem claro nisso que o nosso futuro a Deus pertence. Então nós devemos sempre ser prudentes, ok? Outra coisa que ele ensina, que nós precisamos gastar menos do que nós ganhamos. Isso é uma lei essencial, base das finanças. Você não pode viver um padrão que você não suporta. Você sempre tem que viver um padrão a menos para que sobre o dinheiro para você. Para que você possa poupar. Então você não pode gastar tudo que você ganha. E para que isso aconteça, tem também uma outra lição que ele nos ensina. Precisa administrar. Você imagine a loucura que foi, como seria guardar durante 7 anos 20% de toda a produção. Precisava de muito espaço. Faraó teve que construir novos lugares, novos celeiros gigantes para poder armazenar toda aquela produção. Então, nós precisamos administrar, nós precisamos fazer o que for possível para que a gente consiga implantar, então, a questão da administração, da gestão das nossas finanças. Tudo vale a pena. Uma outra coisa também que é importante, que no caso entra aqui, quando nós administramos e sabemos quanto nós estamos recebendo e quanto nós estamos gastando, então nós sabemos quanto sobra. E quando nós sabemos quanto sobra, nós podemos pensar em poupar. Primeiramente, poupar para quê? Primeiro, poupar para os dias difíceis. Então, a primeira intenção de Faraó, a intenção mais importante era que nos 7 anos de vacas magras, ele tivesse então como suprir as suas necessidades, a necessidade de todo o Egito. Veja, essa foi a primeira intenção dele. Mas, durante 7 anos ele começou a guardar, ele guardou tanto que isso foi mais do que ele precisava. Então, inicialmente você poupa para suas necessidades. Comece com pouco, não interessa quanto, mas poupe. Poupe. Tenha um projeto. Eu quero guardar 20% do que eu ganho, que é o ideal, que o que nos ensina José. Mas o que você pode fazer? Comece com o que você puder. R$30, R$50, não sei. Mas comece com alguma coisa e vá aumentando. Ok? E outra coisa também, depois que você poupa, você também pode pensar em investir. Em fazer com que aquilo retorne tenha um retorno financeiro para você. Veja bem, quando o Faraó, então, quando chegou esses 7 anos de vacas magras, toda a região em volta do Egito estava em escassez. E sabe o que ele fez? Ele então começou a vender para essas pessoas. Além de ele abençoar essas pessoas, fazer com que essas pessoas então tivessem o que comer, ele também aproveitou e teve um retorno financeiro muito grande. Então, quando nós poupamos, nós podemos estar diante de oportunidades e aproveitar as oportunidades. Ok? Então, ele teve ali uma oportunidade grande de prosperar naquele momento de extrema escassez no mundo inteiro. Né? Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que poupar ele é fundamental, mas para poupar eu preciso conhecer as minhas finanças, como funciona, eu preciso administrar bem as minhas finanças. Eu preciso entender que eu preciso começar, não importa com quanto, e ter uma meta, ok? E pensar também que a partir do fato de poupar, guardar ali para um caso de necessidade, o ideal é que nós poupemos. A pessoa que tem um emprego estável, ou seja, que é um funcionário público, poupe no mínimo 3 meses do seu salário, tenha poupado, e o restante então investir, e aquele que não tem um emprego estável, que ele guarde de 6 a 1 ano. Que se ele guardar esse valor, então ele está protegido. Por quê? Por mais que você seja estável, hoje a gente tem que ter sempre um pé atrás com tudo. Eu mesmo sou servidora pública e eu desconfio de tudo. Então você precisa
pensar em tudo isso, ok? Que Deus te abençoe, que a história de José mude a sua vida, mude o seu estado e transforme tudo aí o que você precisa transformar e que você possa ser uma bênção, não só dentro da tua casa, mas para as pessoas à tua volta, como foi o próprio faraó naquela época. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.